Mais uma vez é uma honra estar aqui. Tudo que a gente faz para Jesus é uma honra, né? Não merecemos, mas a misericórdia dele nos cobre e nos permite servi-lo e fazer algo que possa contribuir. Eu insisto, mesmo para os que acompanharam o culto de ontem, eu vou insistir para ouvi-lo novamente e quem não ouviu, faça isso. É muito importante para a sua vida espiritual. Nós já falamos em um dos domingos, aliás, o Senhor vem nos dando essa palavra sobre a cultura do reino, a cultura de Cristo, formar cultura dentro de casa. Quer dizer, formar cultura. Todos nós temos uma cultura dentro da nossa família, um padrão, mas somos ensinados ao padrão de Cristo. E a ideia é que sejamos discipulados por Ele. Mas a pergunta é, quem está nos discipulando? Porque o aprendiz, o aluno, ele começa a ter a característica, as características do seu mestre. E nós somos ensinados, e isso é batido, a termos o Espírito de Cristo, cooperar com Cristo, exalar o perfume de Jesus, iluminar o lugar onde há trevas, salgar esse mundo, não nos calar, não sermos passivos, porque ser um discípulo de Jesus, ser discipulado por Ele, pelo seu Espírito, não vai acontecer se nós tivermos um comportamento passivo. Isso é uma ação, é ser ativo, é ser intencional. A verdade é que nós aprendemos na Palavra de Deus que tudo tem a ver com intencionalidade. Qual as nossas intenções e motivações na graça é que são observadas. E agora então nós somos levados a ter a mente de Cristo, nós recebemos a mente de Cristo, a ter uma consciência. A palavra vai trazendo a consciência, a palavra traz a consciência. E então, intencionalmente, nós nos posicionamos a despeito de tudo, independente se temos vontade, não temos vontade, é isso que nós aprendemos. O discipulado estabelecido por Jesus é a cura de Deus para a condição humana. E eu vou repetir. O discipulado estabelecido por Jesus é a cura de Deus para a condição humana. A cura para qualquer vida, para qualquer destino, é a cura. Que nos leva a uma vida de contentamento,
a viver essa vida abundante que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas é impossível você ter essa vida de grande contentamento, essa vida abundante, essa vida plena, se você não é discipulado por Jesus. Se você não é um aprendiz de Cristo, se você não é um aluno dele, não se parece com ele, não quer a vida que ele apresentou, porque a vida que ele apresentou é uma vida que foi testada por ele. E é a única vida capaz de nos levar à abundância, ao contentamento, à realização. Essa vida apresentada por Jesus é a vida que todo mundo diz que quer, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço, porque isso significa andar nas pisadas de Jesus. Então, o discipulado estabelecido por Jesus é a cura de Deus para a condição humana. Então, cura a nossa vida. Uma vida insatisfeita, uma vida vazia, uma vida triste, uma vida de enganos, uma vida miserável, uma vida lamentável, uma vida pequena, uma vida de mentiras, uma vida rasa, uma vida que não avança, que nunca tem contentamento, que não tem satisfação. O discipulado estabelecido por Cristo é a cura de Deus para esta vida. Então, quando nós entendemos isso profundamente, porque a palavra, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, e a palavra, ela vai trazer à consciência o que nós não tínhamos consciência e vai nos levar a ver o que não estávamos vendo, porque ela ilumina os pontos cegos. Então nós vemos. E aí é quando você fala: eu era cego, mas agora eu consigo ver. Não é religião, não tem a ver com emoção, mas tem a ver com uma decisão de fazer algo que foi apresentado como definitivamente o único padrão capaz de curar uma vida e levá-la a vivê-la abundantemente, poderosamente. Deixa eu ler essa escritura aqui, que para mim ela é muito forte. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir, falem comigo, decidir. Então vamos de novo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, ok. Então olha só. A prova de que eu sou um discípulo do Senhor e que eu tenho sido discipulado pelo Senhor, é quando eu me torno sério em Cristo. Porque senão eu posso estar num cristianismo sem Cristo.
e cristianismo sem Cristo. Ou seja, eu dou esse nome que eu sou cristã, mas não de natureza. Meu homem interior não foi transformado, então continua saindo de mim o mesmo comportamento de qualquer pessoa que não frequenta uma igreja e não se apresenta como cristão. Não há diferença. O que muitas vezes percebemos é que não há diferença, muitas vezes, de um homem e de uma mulher ímpios para alguém que se apresenta como justo. Não há diferença. Porque tem que ter diferença. A mulher cristã, ela não age como uma mulher ímpia. Um homem cristão não age como um homem ímpio. Um pai cristão não age como um pai ímpio. Uma mãe cristã não age como uma mãe ímpia. Um patrão, um chefe, uma autoridade, um líder cristão não age como um ímpio. Um funcionário, um colaborador cristão não age como um ímpio. Seja qual for a esfera, seja qual for o lugar, a situação, se tem um cristão sério, um discípulo de Jesus, o comportamento vai ser diferente. A maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de resolver as coisas, a maneira de se portar. O que sai. São em pequenas coisas que a gente observa o cristianismo de uma pessoa. Eu ouvi ontem uma coisa de alguém, eu nem cheguei a comentar, mas eu raciocinei. Eu observei aquilo. Então alguém disse que foi comprar algo em algum lugar e depois encontrou mais barato na internet, e aí ligou para a vendedora que estava negociando e disse que no site da loja estava bem mais barato do que estava na loja. A pessoa disse que ficou surpresa, e aí a pessoa deu satisfação a ela, disse, olha, eu estava comprando com você, mas está mais barato, se você cobrir eu pego aí, senão eu vou pegar pela internet mesmo. Aí a pessoa, eu vou falar com o meu supervisor, eu vou falar não sei o quê e tal, e no final, essa pessoa, ela tinha pedido algo para essa pessoa, para essa vendedora, e ela não tinha facilitado. E aí, no final, a vendedora disse assim, então, por favor, coloca o meu código de vendedora para que eu ganhe essa comissão. E ela disse que alguém que estava com ela disse assim, não faz isso, ela não merece, ela não fez nada para te ajudar, mas ela, naquele momento, entendeu que ela devia fazer aquilo. E ela colocou e depois mandou a foto para a vendedora e disse, coloquei o seu código. Parece uma coisa que a gente nem percebe, mas naquele momento, saiu dela o que Deus espera, a diferença. O ímpio diria, não, se dane você. Você não me apoiou, você não quero nem saber. Talvez nem daria uma satisfação. Um cristão, ele é íntegro para dar a satisfação, para dizer o porquê. E foi feito um pedido.
não custava. Mas, dependendo do que está no seu coração, vai sair. A sua visão de mundo é o que vai sair de você. Então, não, essa pessoa não merece. Espera aí. Não merece? Quem merece? Não, ela não me ajudou. Muito bem. Pague o mal com o bem. O que sai de mim em pequenas coisas? É onde a gente vê o nosso cristianismo. A nossa integridade e a nossa diferença. Provavelmente muito poucas pessoas, mas bem poucas mesmo, fazem o que essa menina fez. Mas são nesses momentos, em pequenas coisas que talvez, pequenas gentilezas, generosidade, sabe, coisas que às vezes você passa e acha que, não, isso é uma bobagem, essa pessoa merece isso aí mesmo. Sem perceber, no nosso dia a dia, muitas vezes nós somos mais ímpios do que justos. No nosso dia a dia. Em pequenas atitudes que chegam e você está tão cheio ainda daquele velho homem que você acaba agindo como o velho homem agiria. E você não tem um comportamento diferente. Eu já contei aqui de um dia que alguém disse que passou algumas vezes por uma outra pessoa, essa pessoa não cumprimentou, e que naquele dia tinha passado e também nem cumprimentou. Eu comecei a bater palma e disse, lindo, parabéns para você. Essa pessoa te controla e você desceu ao nível dela, porque você agiu igualzinho ela age. Você fez exatamente o que você estava condenando. E como você não teve o retorno dela, você se aliou a ela. Vamos ser iguais agora? Você não me cumprimenta, você é mal educado, eu também não vou te cumprimentar e você é mal educado. E as pessoas nem percebem o quanto elas estão sendo dominadas, controladas, completamente dominadas, controladas, e se igualando àquilo que elas mesmas condenam. Elas falam mal de algo e elas estão lá fazendo a mesma coisa. Elas criticam algo e de repente elas estão lá fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque na verdade elas estão cegas, não estão vendo, provavelmente elas não estão prestando atenção na palavra, em cada direção que o Espírito está dando, porque se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho a mente de Cristo, mas eu posso não estar usando. Então, olha o que Jesus falou, se alguém decidir, então quem é que decide? Eu, você. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. É simples assim. Ele falou assim, olha, Jesus respondeu, porque eles estavam falando, nossa, esse sujeito não estudou, como é que ele fala dessa maneira, não sei o que. Ele falou, olha, o meu ensino é de mim mesmo, eu não falo por mim mesmo, vem daquele que me enviou. E se uma pessoa decidir, ela tem que decidir. Ser intencional, ela não tem sentimento apoiando,
ela não tem vontade. Mas ela decidiu por ter consciência, entendimento, que esse é o certo a ser feito. Então, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, o Senhor está dizendo que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Ela vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Porque se ela está fazendo o que eu estou ensinando, não tem como ela não descobrir que isso funciona. Só depende dela ir lá e fazer. Por que alguns até hoje não vivem essa vida elevada apresentada por Jesus? Que foi testada por Ele. E que Ele apresentou como o padrão que funciona. Porque não decidiu fazer. Eu só descubro quando eu testo. Se eu não testo, eu não tenho aquela experiência. Então, eu tinha uma vida antes. Depois, passei a andar com o Senhor. A primeira coisa que eu vi que mudou na minha vida, e eu tive essa consciência uma semana depois, foi a paz. Tanto que eu sempre conto que eu coloquei a mão no coração para sentir aquilo, que era um negócio que eu não tinha. Porque a vida apresentada por Jesus é uma vida de paz. É uma vida de paz. Então, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir colocar em prática o que eu estou ensinando, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Só decidindo fazer. Vai lá e testa. E você vai ver a diferença. Só que isso não é uma atitude de um dia, de uma semana. Porque discipulado não é o trabalho de um período. Passamos uma apostila. Fizemos uma série de mensagens sobre discipulado. Isso é um trabalho para a vida. Diariamente. E eu mostrei isso ontem, e poderia mostrar bem mais nas Escrituras. Se alguém decidir, porque isso é uma decisão. Jesus nos disse, olha, se alguém sentir vontade, se alguém pensar a respeito, não, se alguém decidir, porque é um ato, intencional. Você faz intencionalmente. Eu não tenho sentimento, eu não tenho vontade, é difícil para a minha carne, mas eu decidi que vai ser assim. É assim que vai ser. Quando nós falamos de discipulado, quem está me discipulando? Quem está me discipulando? Eu quero me parecer com quem? Quando a gente fala, vamos orar e jejuar, porque Jesus falou que há tipos de demônios que você só vai vencer dessa maneira. E ele jejuou 40 dias exatamente por um estilo de vida. E isso deu a ele um poder para a vida. Ele jejuou por um estilo de vida. Ofertas foram feitas, foi uma tentação pesada que ele sofreu. Mas ele se manteve e nos ensinou como devemos fazer. Olha, essa vida eu testei e ela funciona.
Hoje está na moda o jejum intermitente. E as pessoas se gabam disso, e muitos cristãos, e eu não sou contra, não é isso que eu estou dizendo. Mas não são poucas pessoas que a gente tem notícia que fazem com regularidade o jejum intermitente para emagrecer, que está na moda. Então, uma pessoa pode ficar 16 horas, um dia, e tem um grupo específico que se consulta com um determinado médico, que a proposta deles são 3 dias, para quem está com sobrepeso e tal. E as pessoas, elas encaram aquilo. Quando você fala de um jejum que vai te dar poder, te fortalecer, então, agora a minha carne não quer. É difícil. Não dá. Mas por que nós, então, passamos a dar crédito ao jejum intermitente e não damos ao jejum que vai me dar poder? Porque não estamos sendo discipulados pelo Jesus que jejuou, mas pela moda que apresenta que funciona. Então, não temos dificuldade para o jejum intermitente, mas temos dificuldade para o jejum que mata a minha carne e me dá poder. Eu ainda falei que teve aí um período que era as notícias, os noticiários estavam sendo sempre anunciando ali mais uma nova denúncia, de clínicas, e médicos foram presos, e donos de clínicas, fazendo aqueles preenchimentos com um silicone lá, não sei o quê, porque estava na moda querer se parecer com a Kim Kardashian. Mulheres morreram, muitas quase perderam a vida, porque antes ninguém queria muito aquele padrão do quadril mais largo, não sei o quê. Mas agora aparece a Kim, com tudo muito grande, boca grande, e tudo muito grande. E então, as discípulas de Kim Kardashian começaram a surgir. E tantas pessoas querendo se parecer. E arriscando a vida, até morrendo por isso, pagando caro, porque estavam olhando para aquele padrão e queriam ter aquele padrão. Discípulas, muitas. E de tempos em tempos tem uma moda nova. E discípulos de um novo mestre, onde as pessoas fazem loucuras, gastam dinheiro, investem tempo, arriscam a vida e não tem problema nenhum. Mas quando falamos de uma vida realmente de grande contentamento, que vai nos levar para a eternidade, não é dado o devido valor. Nem todo cristão, isso não me refiro ao mundo, realmente vive como um aprendiz de Jesus. E se pode ver em pequenas e muitas vezes em grandes atitudes que saem porque ainda não está lá. E se nós queremos
desfrutar de todos os benefícios de tudo que está aqui, é com base nesse entendimento. Se eu me apresento como cristã, então se espera que eu me pareça com o meu mestre, que eu haja como ele e me aproxime cada vez mais do que ele é. Me pareça cada vez mais com ele. Que eu derrube aqueles padrões, que eu renove, tenha a minha mente renovada e agora me levante para seguir esse mestre, que nunca errou, nunca pecou, nunca falhou, e que tudo que ele nos ensina, todo o ensino de Jesus, tudo que ele deixou para nós, é a única coisa que realmente funciona para uma vida plena e eterna. Se eu quero uma grande vida aqui e a eternidade, eu preciso ser diariamente uma aprendiz de Jesus. Antes de eu falar, de eu tomar qualquer decisão, eu preciso realmente ter essa pergunta. Ela precisa ser feita. Jesus faria isso? É o que Jesus faria? Esse é o padrão de Jesus? Realmente eu estou sendo discipulada por ele? Quem é o meu mestre? Porque o servo tem a cara do seu mestre. Então Jesus diz, ó, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Vocês vivem falando tanto da lei e de Moisés, porque, observe isso aqui, as pessoas às vezes, elas se agarram num ponto de forma tão legalista, religiosa, e Jesus vai derrubar isso aqui agora. Ele fala, Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês obedece. Porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, eles disseram, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? E eles estavam. Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, porque, lembra, Deus falou para Abraão, e Abraão se circuncidou aos 99 anos, e todos da sua casa. Vocês circuncidam no sábado? Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Vocês não estão sendo justos. Quando é conveniente para vocês, vocês pendem para uma direção. Ou seja, vocês fazem uso da fé da conveniência. Vale para vocês. Não, para não quebrar. Vocês nem obedecem à lei, coisa nenhuma. Vocês batem tanto na circuncisão, ela nem é do tempo de Moisés, é dos patriarcas. Mas quando é conveniente, vocês enaltecem, eles enalteciam Moisés para diminuir Jesus.
que é o que às vezes algumas pessoas bem pequenas fazem. Elas falam com a boca cheia de alguém só para tentar diminuir o outro. Mas quem sabe quem é, não se importa com isso. Quantas vezes você vê que uma pessoa está espumando o canto da boca para enaltecer alguém só para diminuir, para ver se cresce, né? Moisés, Moisés, e você, você não é nada. Você é o cara lá de Nazaré, o carpinteiro. Você não é nada. Vocês batem. Um menino pode ser circuncidado, porque a lei tem que ser cumprida, mas um homem não pode ser curado, completamente liberto de todos os seus males no sábado. Que fé é essa que vocês praticam? Como vocês são contraditórios. Vocês se apegam a coisas que não têm relevância e deixam passar o que realmente tem importância. É o que acontece com muita gente. Elas se agarram desesperadamente a algumas coisas que por fim não têm relevância nenhuma para Deus. E o que realmente tem relevância, que é uma vida que representa o Senhor, como Ele disse, de generosidade, de misericórdia, de temor, é ignorado. É totalmente ignorado. Vamos ver isso aqui. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Jesus tinha acabado de ser elevado ao céu, e eles o viram subir, e ouvir também que do mesmo jeito que subiu, vai descer. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas. É uma outra coisa que sempre me chama a atenção. Paulo falou que o Senhor se apresentou a cerca de aproximadamente umas 500 pessoas, nos 40 dias que ele ficou antes de ser elevado. E ele anunciou que desceria o Espírito Santo, que ele enviaria o Espírito Santo que habitaria em nós. E por incrível que pareça, aproximadamente 500 pessoas viram Jesus, foram tocadas por ele, depois que ele ressuscitou. Mas nós vamos ver que quando o Espírito Santo desce sobre 120 pessoas. Tinha apenas 120 lá. E também a Bíblia fala que ele apareceu, alguns creram e outros duvidaram. Com ele na frente deles. Ele estava na frente. Então, a verdade é que se uma pessoa não for intencional, se ela não decidir que ela vai crer no que ela está, que essa é a verdade, está na frente dela e ela está duvidando. E ela enxuga gelo, ela perde tempo na vida dela. E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Olha, que o Senhor, o Espírito Santo falou pelo rei Davi, acerca, num dos seus salmos messiânicos,
acerca de Jesus e acerca do seu traidor. Sempre que eu vejo cada detalhe assim, eu penso, gente, como pode alguém passar por cima da palavra? Não importa quanto tempo leve, ela se cumpre. O que Judas fez, o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, do rei Davi, em um dos seus salmos messiânicos. A respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, ele foi contado como um dos nossos, ele estava entre nós, era um dos nossos, era tido como um dos nossos, e teve participação neste ministério. Sabe o que é alguém ser contado? Olha, ele esteve entre nós, ele viveu as mesmas experiências que nós. Ele foi contado, era um dos nossos, e ele teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Porque ele não suportou o peso, o remorso, o desespero do que ele havia feito e se suicidou. Mas ele não se arrependeu. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. Todo mundo ficou sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar. O lugar era dele, mas agora fique deserto. E não haja ninguém que nele habite, ainda que outro ocupe o seu lugar. Que não tenha mais ninguém como Judas. Mas que venha alguém com o Espírito de Cristo para dar continuidade ao que ele teve oportunidade de fazer. Então, tudo isso deve ser analisado por cada um de nós. Nós precisamos meditar e não passar tão rapidamente pelas Escrituras. Porque quantas vezes nós somos contados, estamos participando de algo que é grandioso, algo promissor. Somos daquele meio, fazemos parte daquele projeto, mas não honramos aquilo. Fomos chamados para essa vida grandiosa. Cremos em Jesus. Fomos chamados para sermos participantes de tudo relacionado a Jesus, desse ministério de Jesus. Mas nós temos visto a importância disso, o valor disso, a honra que isso tem? Ou estamos como Judas, ocupamos até um cargo importante, mas estamos roubando a tesouraria do ministério de Jesus. Ocupamos um cargo, uma posição importante no reino, ou estamos enganando e trapaceando porque nada daquilo me afeta? Eu nem sequer vejo como algo tão grandioso assim. Judas foi contado entre eles, fez parte daquilo tudo. Mas trocou por 30 moedinhas. Quanta coisa grande que nós trocamos por 30 moedas, nos vendemos por uma noite, por um engano,
por um prazer passageiro, por um prato de lentilhas. Um futuro grandioso, com promessas, alteramos porque não decidimos fazer a vontade de Deus. Está diante de nós. Ó, eu tenho isso com você. Você foi chamado para ser contado, para participar disso aqui. E a pessoa vai lá. E ela se vende. Ela troca tudo aquilo. A exemplo de Esaú. Todo um futuro, um destino maravilhoso preparado pelo Senhor. Por causa de um prato, uma única refeição, como está escrito. Uma única. Um cozido de lentilhas. Uma única refeição. Por um momento. Sendo que, se eu passo por aquilo, eu tenho uma vida inteira. Tudo, há um tempo determinado para tudo. E quando eu entendo os tempos, então eu respeito o tempo. Esse é o meu tempo, é o tempo. E daqui a pouco eu estou num outro tempo. É o tempo que Deus tem para mim agora. Então eu devo passar por isso. E aí eu vou para um outro nível, eu vou viver outras coisas. Que ainda domingo eu iniciei o culto dizendo isso. Nós estamos de olho no resultado, mas Deus está de olho no processo. Ele está olhando o processo. Como eu passo por cada tempo, glorificando, exaltando, representando Ele bem, honrando a oportunidade que Ele está me dando. Ou eu apenas dou um nome, eu me apresento como cristã, mas não de natureza, porque a minha natureza ainda é de ímpio. Porque eu ajo como qualquer ímpio agiria. Não há diferença. E Deus está olhando para mim e está dizendo, qual a sua diferença? Você é diferente no quê? No que você é diferente? O que você fez de diferente? Que eu posso olhar para você como alguém diferente? Qual é a sua diferença? Você se diferencia no quê? Só porque você diz, não, eu sou diferente. Tá. Suas ações são diferentes de qualquer ímpio, ímpia, mundano, incrédulo, ateu. É diferente? Que diferença tem Judas daqueles religiosos? Para mim ele é pior. Porque os religiosos nós já sabemos bem ao ler o que esperar deles. Eles eram religiosos só, mentirosos, corruptos, invejosos, maus. Mas Judas andou com Jesus, desfrutou da verdade, da sinceridade, da presença, da unção, do ensino, do amor, de tudo. O que Jesus esperava dos religiosos? Aquilo mesmo. Mas o que a gente espera de alguém que está com você e você investe nele? E você cuida dele, você dá a ele toda a oportunidade? Tanto que a gente sabe que quando alguém de fora fala alguma coisa da gente, a gente não se importa, porque
nem sei quem é. Quem nos fere é quem está do nosso lado. As pessoas que nós dedicamos mais tempo, energia, cuidado, e você espera algo delas. Apesar de nós sermos ensinados pelo Senhor, e eu mesma pregar muito sobre isso, a baixar a expectativa em relação às pessoas e apenas amá-las. Mas não podemos dizer que alguém que você colocou com você e cuidou, trai você e é uma coisa normal. Por quê? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Eles oraram. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou. Para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou. Apóstolo é um termo romano. Eram chefes que eram enviados para regiões para estabelecer a cultura. Para levar aquele padrão. Então, esse chamado apostólico é para ir adiante, trazendo o céu para a terra, estabelecendo o padrão do reino. E Judas abandonou por 30 moedas, por alguma coisinha, que ele não teve prazer nenhum naquilo. Porque quando você traz Jesus por alguma coisa, aquela coisa se vira contra você. Toda vez que você trocar Jesus por alguma coisa, pode ter certeza que aquilo vai se virar contra você. Isso é uma lei. Isso é uma lei. E a Bíblia fala de leis naturais, leis que foram estabelecidas como a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Você julga, você é julgado. Com a mesma medida que você mede, você é medido. Quando você deixa Jesus por alguma coisa, essa coisa se torna maldita. Tudo que você colocar no lugar de Jesus vai deixar de ser bênção. Podia até ser antes, mas se ela agora for colocada no lugar de Jesus, se torna uma maldição. Quando você troca Cristo por alguma coisa, essa coisa não vai te dar nenhuma satisfação mais, nenhuma alegria, porque todas as vezes que você olhar para aquela coisa, você já vai ter dentro de você a sensação daquela tristeza, daquele mal-estar, pela falta do Espírito Santo, por ter entristecido o Espírito Santo. Então aquilo se torna para você algo ruim, remete a algo ruim, porque por conta daquilo, você ficou mal, você perdeu coisas, aquilo não te fez bem. Ou seja, aquilo podia ser uma bênção antes, se tivesse ficado no lugar certo. Quando eu traio o Senhor por alguma coisa, eu troco o Senhor por alguma coisa, essa coisa
se torna uma armadilha na minha vida, um inimigo na minha vida, um peso na minha vida. Eu já não consigo mais olhar para aquilo da mesma maneira. Agora aquilo se torna um peso. Porque, na verdade, aquilo foi o que o diabo usou e eu caí. Ele usou aquilo e eu caí. Eu não decidi fazer a vontade do Pai, mas fazer a minha, por conta daquilo. E aquilo se vira contra mim. Isso é muito claro na Bíblia, tanto que a Bíblia diz que não tem maldição sem causa. Porque se tem uma maldição, é porque tem uma causa. Se tem uma situação que é uma maldição na sua vida, é porque tem uma causa. E eu sempre falo que se eu não trato a raiz, não adianta tratar o fruto. Se eu não vou na causa, não adianta mexer nas consequências. E toda ideia tem uma consequência. Todo passo fora do Senhor vai trazer para mim, ou a curto ou a longo prazo, uma consequência. E ninguém pode evitar isso. A vida é feita de escolhas. Por isso que a Bíblia fala, escolham a vida. Deus falou, para que você e seus filhos vivam. Não adianta eu reclamar de um resultado quando as minhas escolhas não se assemelham às de Cristo. Se eu não estou fazendo o que Ele está me ensinando, eu não posso cobrar. Ele está me ensinando, Ele está me direcionando, mostrando o caminho. Se eu digo não quero esse caminho, não posso reclamar. Ele vai comigo no caminho que Ele me indicou. Quando eu escolho outro caminho, eu não posso contar com Ele. Ele termina o que Ele começou. Ele não termina o que Ele não começou. Isso é muito claro na Bíblia. Eles tiraram sorte, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Indo para o lugar que lhe era devido. Que as suas ações deram a ele, as escolhas dele. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Mas um ponto que eu quis vir até aqui, porque eu também queria chegar em Matias. Eles oraram, caiu que era ele. Só que Matias desaparece. Vamos procurar por Matias, não vamos achar Matias, não tem mais nada de Matias. Que é o que acontece com algumas pessoas também. Deus tem algo com elas. Elas são chamadas. Elas foram escolhidas para aquilo. Teve a confirmação, mas elas não se posicionam, elas não ocupam o lugar delas. Elas não dão o que aquilo exige. E elas desaparecem na história. Porque Deus não tinha aquilo com elas? Porque Deus não a chamou? Pedro com os discípulos estavam enganados? Não me parece. Eles oraram, caiu sobre Matias. Ele trouxe uma citação do rei Davi, que ele liberou pelo Espírito Santo. Então, nós temos as quase 500 pessoas que viram Jesus e só encontramos 120. Onde estavam as outras?
Não estavam lá no dia de Pentecostes. Perderam aquela manifestação incrível. Não tiveram esse interesse. O que elas estavam fazendo? Pode ter certeza que nada tão importante quanto estar nesse dia, nessa hora. Porque nada devia ser mais importante. Judas, eu não preciso continuar. Matias, aí tem Matias. Oraram, escolheram, e cadê Matias na história? Não encontramos mais nada, cadê Matias? Matias subiu. Quantas vezes o Senhor chama alguém? Está tudo certo, ela foi chamada, está ali, tenho isso com você. Mas ela simplesmente não se posiciona. Ela não faz o que é devido a ela, a posição que ela ocupa. Ela não dá o que é necessário. Ela não se comporta como é preciso. Aquele lugar exige, aquela posição. Ela simplesmente não dá. Ela some na história. Ela desaparece. Ela não tem expressão. Ela não faz nada de relevante. Porque ela não foi chamada, porque ela não recebeu uma unção, porque tem alguma coisa errada. A única coisa errada, o que está errado, é a atitude dela. Está tudo certo. Olha, eu tenho isso com você, ocupe o lugar e faça algo estrondoso. Mas somos passivos, acomodados, ou preguiçosos, ou tímidos, irrelevantes. Deus espera um comportamento, uma ação de nós. E onde estamos? Que entreguemos algo? Não entregamos? Que saia de nós a prova que nós estamos gratos pela confiança. Obrigada, Senhor. Eu vou fazer parte dos 12? Cadê Matias? Some na história. E quantas vezes eu vi na minha caminhada gente que o Senhor chamou, gente que recebeu óleo na cabeça, gente que recebeu uma oportunidade grande, sumir. Simplesmente sumir. Porque você tem que ser maior por dentro do que por fora. Se a coisa não estiver aqui dentro, tem confirmação de cá, tem unção de lá, tem isso e aquilo. Mas, por fim, você some. Onde foi parar tal pessoa? Não sei. Teve sua chance, teve seu lugar, foi dado um lugar, foi dada uma oportunidade, mas simplesmente foi desprezada, foi jogada fora, não foi dado o que aquilo exigia. Matias some. Enfim, o Senhor está nos chamando para um nível mais alto. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu amo esse versículo. Esses caras não têm instrução, esses caras, assim, ó, nada a ver, sei lá. Mas uma coisa é verdade. A coragem deles, o que eu estou vendo neles, só tem uma explicação. Estiveram com Jesus. Quem falou isso aqui? Ímpio falou isso aqui. Um bando de gente que só queria o mal. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus
por conta da coragem e da autoridade que havia neles. Já parou para pensar? A pessoa olhar e dizer assim, não, só pode ser crente isso aí. Uma crente, né? Crente sério, né? Isso aqui só pode ser um cristão, andar com Jesus. Porque só quem anda com Jesus se diferencia. Não tem uma religião realmente capaz de diferenciar alguém. Não tem nada que possa realmente diferenciar. Não estou falando em roupa, em usos e costumes, eu estou falando no caráter. Porque como Deus falou para Samuel, o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. É o coração. Por isso que a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque ele determina tudo. Ele controla, ele determina a sua vida. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles ouviram, calem-se, não falem mais desse Jesus. E a resposta de Pedro, depois de já ter sido preso, apanhar, foi, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Esqueça. Para mim, tem muito mais relevância e importância obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. E quero encerrar com esse versículo, eu quero que a gente leia, vamos ler juntos, que eu li ontem no encerramento. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu ainda falei sobre isso ontem. Quando nós falamos, repetimos o versículo, aquele versículo da Maria perguntando ao anjo, mas como se eu ainda sou virgem? Vai ser pelo poder do Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te cobrir. Nós nos alegramos, nós choramos, porque nós cremos que esse poder vai nos ajudar a ter progresso em todas as áreas, a crescer, a ter ideias, a realizar coisas fora do comum. Sim, sim, é verdade. Mas o mesmo, muitas vezes, não generalizando, é aplicado para o caráter, para a conduta que o Senhor espera de nós. Porque a Bíblia diz, e Paulo explora isso muito, que nós já fomos livres do pecado e que nós recebemos graça para vivermos uma vida santa. Então, pelo poder do Espírito Santo, eu posso ter uma sabedoria, uma inteligência, ideias e realizar coisas que eu jamais imaginei. Pelo poder do Espírito Santo, eu posso viver uma vida íntegra, reta, santa, verdadeira, honesta, profunda em Deus, sincera. Pelo poder do Espírito Santo, eu posso viver uma vida que glorifica a Deus. Pelo poder do Espírito Santo, eu posso viver uma vida que honra a Deus. Pelo poder do Espírito Santo, eu posso viver uma vida santa. Pelo poder do Espírito Santo, porque então Ele me domina, e não mais o pecado, e não mais o mal. Porque nós somos dominadores governantes. Recebemos poder para dominar, para governar, para sermos frutíferos, férteis. Então o Espírito Santo nos cobre. Pelo poder do Espírito Santo, pela graça que recebemos, nós podemos viver uma vida separada, justa, verdadeira, diferenciada, uma vida santa. Sendo testemunhas do Senhor em todo lugar até os confins da terra. Pelo poder, vocês receberão poder
quando o Espírito Santo descer, e serão minhas testemunhas. Pelo poder do Espírito Santo, nós temos condições de sermos testemunhas de Jesus em todo lugar, onde pisarmos, por onde andarmos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. A mão no coração. E eu convido você a, nesse momento, tomar posse do poder do Espírito Santo na sua vida. E então, superar qualquer coisa que até hoje, para você, não era possível. Espera aí, eu falo que para Deus nada é impossível. Tudo bem? Então, para Deus nada é impossível. Ame esse versículo. E tudo é possível ao que crê. E isso se aplica à compra da minha casa, do meu carro, à minha prosperidade financeira. É impressionante. Mas o mesmo não se aplica a deixar o passado, perdoar, virar a página, ter um caráter renovado, um interior limpo. Tudo é possível que crê, basta eu crer. Nós precisamos rever o nosso cristianismo. Nós precisamos rever a nossa vida em Cristo Jesus. Porque nós somos capazes de crer por tantas coisas que agradam a nossa carne. Eu não estou dizendo que é errado. Eu sou uma incentivadora das pessoas desejarem mais, porque eu encontro respaldo nas Escrituras para isso. Mas o que é mais? Se eu nem certeza da minha salvação tenho. O que é mais? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que é mais? O que nós devemos querer mais do que qualquer outra coisa é sermos iguais a Cristo, cópias dele, parecidos com ele, vestidos da presença do Espírito dele. Nós precisamos crer por essa vida santa. Crer que nada é impossível para Deus. Não importa o que eu fiz, eu posso ser uma pessoa diferente. Não importa o meu passado, com Jesus agora, eu posso viver uma vida totalmente nova. Tudo é possível que crê. Então, peraí, eu vou crer que eu posso perdoar, posso deixar passado, posso falar a verdade, posso andar da justiça, posso viver uma vida que corresponde ao que eu digo que creio. Nós precisamos parar. O mundo jaz no maligno. Ou seja, todo dia você vê o diabo inventar uma coisa nova. Mas por que as pessoas vão querer o que a gente tem? O que nós estamos fazendo de diferente de um ímpio? Quando tem que quebrar a aliança, quebra. Tem tantos divórcios dentro das igrejas quanto lá fora. Os jovens dentro das igrejas estão perdendo a virgindade como os lá de fora. Por que o mundano vai desejar o que nós temos? Qual a nossa diferença? Tem gente que não tem escrúpulo
nos negócios, mentem. Tem gente que não está nem aí em ser íntegro no seu trabalho, tem gente que humilha os outros e não está nem aí, e diz que é crente. Qual a nossa diferença? Por que os meus familiares devem querer a minha fé? Por que as pessoas que eu conheço devem querer a minha fé? O que tem de diferente? Onde eu sou diferente? Então nós precisamos refletir. Tem gente que você olha, não dá para dizer se ele é o que ele é. A forma de vestir, a forma de agir. O que sai da pessoa não representa Cristo. E Ele tem uma vida nova e poderosa para todos nós. Ele nos ama, Ele nos ajuda, Ele está nos chamando. E está nos dando oportunidade de nós revermos tudo e nos humilharmos e tomarmos decisões sérias. Porque precisamos ser cristãos sérios. Ó Espírito Santo, eu oro para que a Tua palavra venha, entre, transforme, impacte de tal forma que nenhum consiga seguir da mesma forma. Eu oro pedindo, nos ajuda. Nós nos rendemos. Eu sei que o Senhor quer um povo rendido, curvado, humilde. E humildade é ouvir o Senhor. Um povo submisso à Tua lei. Um povo que reverencia o Teu nome. Um povo que, desde as pequenas coisas, as maiores, se pode ver a Tua essência. É possível ver a Tua essência. Vem, Espírito Santo. Nesta nossa quinta 24 horas, nós oramos, porque eu sei o quanto é importante ter uma vida de oração, de submissão. E eu oro para que o Senhor nos ajude. Porque o Senhor vem buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo diferente, um povo separado, um povo santo. Mente santa, olhos santos, ouvidos santos, boca santa, mãos santas, pés santos, limpos de mãos, puros de coração, um povo que esconde a Tua palavra no coração, um povo que tem feito do Senhor o seu mundo, que o Senhor está no centro e tudo é construído com base no Senhor, todas as escolhas e decisões. Abençoa a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos ajuda, nos traga revelações profundas, entendimento, liberta-nos, toca-nos profundamente. Estou
Eu oro por uma transformação aqui. Uma volta. Um temor que constrange. Nos ajuda a sermos os instrumentos que fomos chamados para ser. Tira as vendas, tira a cegueira, que se levante um exército de fiéis, justos, nazireus, separados, para impactar e mostrar que existe um povo que tem costumes diferentes, hábitos diferentes. Como disse Ramã para Assuero, tem um povo aqui na Pérsia que tem costumes diferentes, tem um Deus diferente, faz tudo diferente. Ah, Senhor! Como se diz, eles falavam, isso não se faz em Israel. Que aconteça um despertar, que tem coisa que não é para crente. Nossos costumes, hábitos são outros. Nosso estilo de vida é o seu. É o que nos ensinou. Abençoa-nos. Vem e toca profundamente. Desperta-nos para uma vida relevante e poderosa. Abençoa todas essas pessoas representadas por esses pedidos, fotos, documentos. Cada pessoa que me acompanha, está aqui, está em casa, à distância. Que todos estejam sendo tocados, quebrantados, profundamente transformados, abençoados por esse entendimento e transformados. É o que eu peço, Espírito Santo. Toma a nossa vida de tal forma que nunca mais vamos conseguir voltar para o mesmo lugar. Mas diariamente estaremos neste treinamento como aprendizes do Senhor. Te amamos. Muito obrigada, amém. Amém, amém.